Meu entrevistado é o economista Hugo Penteado, um ecoeconomista, autor da Ecoeconomia, uma nova abordagem. Está aqui. Hugo, há uma intensa discussão sobre o que estaria acontecendo com o clima. Na verdade, não há um consenso, mas seja o que for, me parece que o homem é o grande culpado. Não é isso? Acredito que sim. Bom, cada vez que se prevê 10% de crescimento da economia chinesa, a gente deveria tremer de medo? Realmente me dá calafrios. Em primeiro lugar, porque o crescimento econômico está dentro da teoria econômica que acredita que a natureza não oferece restrição alguma. Então, nós temos como meta única essa monotonia de discutir crescimento o tempo todo, sem se preocupar com o fato desse crescimento estar gerando uma concentração de riqueza absurda, sem se preocupar com o fato de que está causando uma dilaceração ambiental gigantesca. Eu vejo o crescimento econômico hoje como um mecanismo de diferenciação social e de concentração de riqueza e de destruição do emprego e da natureza. Então, para mim, ele tem aspectos muito mais negativos do que positivos, com uma deficiência de análise dos economistas de uma forma geral muito séria, que é apenas olhar os resultados de curto prazo, sem se preocupar com a sustentação desse crescimento. E então, concordo com você, realmente essa é uma preocupação. Em relação aos aspectos do clima, eu tenho que fazer um ponto aqui importante, porque é verdade, em relação às consequências do que nós estamos fazendo, existe uma dúvida atroz. Os cientistas falam isso, nós não sabemos o que vai acontecer, o cenário realmente é nebuloso. Então, as consequências estão tentando elaborar. Mas eles também falam, eu não estou interessado nas consequências, não interessa para mim se a temperatura vai subir 1, ou 2, ou 3, ou 4 graus Celsius, se o nível do oceano vai subir tanto, se a perda de água, recurso hídrico vai ser tanto. O que me interessa é o que está causando isso. A única coisa que nós vamos conseguir realmente alterar são as causas. Então, o modelo de crescimento, com a sua métrica, que é o PIB, que é um conceito também amplamente utilizado, esconde todos esses passivos sociais e ambientais. Essas perversidades. Essas perversidades. Isso precisa entrar no debate o quanto antes. Agora, vamos lá, vamos falar em debate. Voltando à China, que é uma ditadura política, não dá satisfações ao mundo, promove um desastre ambiental. Mas os investidores do mundo inteiro, eles vão lá e investem, não é isso? Por quê? Porque eles têm um enorme interesse no investimento com muito lucro. Não está certo? Está certo. E aí? Tem uma explicação. Porque, além de economista ecológico... Os seus clientes investem na China? Não, a maior parte dos clientes são brasileiros. De uma forma geral, o brasileiro não investe no exterior, né? A gente não tem essa prática, por causa da nossa tradição. Mas por que os investimentos financeiros têm esse viés? Que esse é um desafio da nossa área de finanças, preocupada com a questão socioambiental, é um desafio da economia ecológica. O horizonte de tempo que os investidores olham é apenas 6 meses, não é mais que isso. É o horizonte logo ali. É o horizonte logo ali. Então, se a China vai enfrentar um colapso ambiental em 2010, 2012, isso não vai entrar no preço e não vai nem, inclusive, diminuir o apetite. Essa é uma das explicações pela qual os investidores têm um interesse enorme na China. Tem uma outra explicação que é mais complicada. As variáveis ambientais nem entram na equação deles. As variáveis sociais também não entram nas equações. Então, assim, se você for olhar o aspecto social de como está sendo feita essa produção gigante da China, eles produzem 60% de todas as camisas do mundo, metade dos laptops, metade dos navios. Então, ninguém se preocupa em ver, assim, como é que está sendo produzido isso? Os custos sociais disso. Como que essas pessoas estão trabalhando? Quais são as condições de trabalho? Isso é uma pergunta importante. Recentemente, um jornalista em Nova York, ele fez um rastro da produção de tampos de aço, de bueiro, tampos de bueiro das ruas de Nova York, até a produção na China. E aí ele mostrou uma coisa... Eu nem sabia que aquilo era produzido na China. É produzido na China. Horrível. Assim, é um vídeo pavoroso. Então você começa a perceber que... Mas o que é? Um vídeo mostrando o que é? A pessoa carregando metal incandescente nas mãos, num negócio sem segurança nenhuma, risco de acidentes 1000, condições de trabalho 1000, os funcionários claramente sem roupa nenhuma praticamente, só um calção, muito quente, sem proteção nenhuma no rosto, na mão, nada, descalços, num ambiente de chão também batido. Assim, uma situação horrenda. Então,
E esse é o problema, não só da economia ecológica, mas o problema das empresas hoje. As empresas sabem que esse tipo não serve para elas isso hoje, principalmente as empresas que estão preocupadas. Eu não quero isso, né? Você disse que as empresas já têm isso ou você disse que idealmente deveriam ter essa preocupação? Aumentou muito essa preocupação. Eu acho que ela começou nos últimos anos a ficar cada vez mais forte. Tem vários aspectos dessa questão. As empresas são feitas de pessoas, então as pessoas que dirigem as empresas, elas acabam influenciando numa decisão importante, como por exemplo, a maior empresa de carpete mundial, o presidente foi líder de uma revolução nessa empresa, e o carpete deixou de ser propriedade das pessoas que compram, continua sendo propriedade da empresa. Ela instala o carpete e busca de volta por causa da poluição que ele gerava sendo jogado no lixo. E também a influência dos consumidores. Nós compramos o mundo não é do jeito que é porque estão fazendo isso contra nós. Não, quem faz o mundo ser do que é somos nós é que compramos o mundo do jeito que ele é. Nós é que podemos fazer o mundo ir para um lado ou para o outro, cada um de nós. Agora, a noção de desenvolvimento sustentável é relativamente nova, é dos anos 80, não é isso? É. Ela começa nos anos 80, quando a catástrofe ecológica já era iminente. Uhum. Que resultados nós já podemos contabilizar com a adoção desse conceito? Infelizmente, ainda nenhum na prática. Nenhum? Nenhum. Fazendo exercício de lógica, a gente sabe que a economia ecológica ela não tem penetração nenhuma na prática das políticas econômicas no mundo todo, não é um problema só do Brasil. Recentemente, um presidente de um dos maiores países do mundo disse que eu sei que nós somos os maiores poluidores do mundo, mas se precisar poluir mais para que a economia cresça, eu irei fazer isso. Isso não foi dito em 1970, nem em 1960, isso foi dito em 2006 e é um absurdo. Então, foi dito pelo um presidente de um país. Por que você não diz o nome? Pelo George Bush. Não entendo por que você não diz. Exato. Sei lá, não quero... foi uma afirmação que foi publicada. E aí, numa revista brasileira, inclusive, na revista Época, se não me engano. E, então, esse é o ponto. A gente não tem ganhos expressivos para mostrar no ponto de vista econômico, do ponto de vista política econômica macro, que os governos estão fazendo. Do ponto de vista empresarial, nós temos vários exemplos importantes. O que a gente precisa fazer é conciliar essa visão macro com a visão micro, que não é só das empresas, mas dos indivíduos, das famílias que estão pleiteando essa mudança. Agora,